Sylvanas e seu paradeiro antes da primeira invasão orc. Mas o que é certo é que Sylvanas veio da nobre família de High Elves, os Windrunner. Sylvanas é a irmã do meio das 3 irmãs Windrunner. Lyria, a irmã mais velha, teve seu destino selado ao se juntar à aliança de Lordarian. Na batalha contra a primeira invasão e após a vitoriosa guerra, a Lyria cruzou o Portal Negro com a gloriosa expedição da aliança, para evitar que a Horda fosse atrás de outros planetas e atormentasse a vida de outros mundos inocentes. No decorrer de sua missão, a Lyria se apaixonou por Turalyon e ambos se sacrificaram para fechar o portal do lado de dentro, para que a destruição causada por Nezu ao tentar abrir mais portais para outras dimensões não se propagasse para o mundo de Azeroth. Durante a Cruzada Ardente, descobrimos que diversos membros da expedição sobreviveram, mas a Lyria e Turalyon permanecem desaparecidos até hoje. Sua irmã mais nova, Varissa Windrunner, foi enviada para uma missão secreta para ajudar o mago e hoje líder de Kirin Tor, Ronin. Missão essa que consistia em liberar a Rainha dos Dragões Vermelhos, conhecido como Alexstrasza. Eventualmente, Varissa e Ronin acabaram por se apaixonar, e inclusive chegaram a ter 2 filhos. O destino de Ronin viria a ser glorioso, mas tudo isso com um custo. Com a sua morte para salvar Jaina e muitas outras vidas inocentes. Esse feito viria a alterar drasticamente a história de Varissa e de Sylvanas no futuro. Sylvanas, por sua vez, era a irmã mais bonita das 3, e até mesmo há quem diga que é mais bonita dentre todo o reino élfico. Sylvanas também possuía uma enorme aptidão e maestria na arte da caça, tanto que era considerado o membro mais promissor de sua família. Tal habilidade a garantiria mais tarde o título de General Patrulheira de Lua Prata, e também se tornaria mais tarde comandante de todas as forças armadas de Quel'Thalas. Sua primeira grande aparição foi durante a Primeira Guerra Orc. Na época, Vento Bravo havia sido destruída e conquistada pelos orcs, e esses por sua vez já caminhavam para o último reino da raça humana, hoje dominada por ninguém menos que a própria Sylvanas. Mas dessa vez ela seria a Rainha Banshee. Mas antes disso, Lordarian fora refúgio dos humanos e a última esperança para eles. Foi então que se formou a primeira aliança, após Anduin Lothar escapar de Vento Bravo e avisar ao rei de Lordarian sobre a destruição iminente. Os humanos descendiam da raça Arathi, que haviam ajudado os elfos anteriormente na guerra contra os Trolls. Então os High Elves, ou também conhecidos como Elfos Nobres, tinham uma gratidão e dívida com os humanos, e logo se aliariam aos mesmos. Com isso, a primeira invasão teria participação agora dos High Elves. Porém, os Elfos não viram a Horda como algo muito perigoso e que pudesse os destruir. Então enviaram apenas uma pequena parcela de suas forças para lutar contra o exército dos Orcs. A Lyria não concordava com as decisões de seu rei e sabia das consequências no caso de os humanos serem derrotados. Então ela se voluntariou junto com a sua irmã Varissa para se juntarem à primeira parcela das forças élficas a entrar em combate. Eventualmente, durante a guerra, os orcs conseguiram atravessar as primeiras barreiras dos humanos e se aproximavam cada vez mais dos elfos. A Lyria entrou em desespero para conseguir correr e avisar ao seu rei da magnitude das tropas orcs. Mas Turalyon a manteve calma e ele sabia que ambos precisavam agir com inteligência e se manterem juntos contra essa terrível ameaça. Durante a travessia, os orcs se uniram aos Trolls, pois esses eram inimigos mortais dos elfos há milhares e milhares de anos. E assim teriam não só a oportunidade de matar os humanos, mas sim os elfos muito mais facilmente. E foi assim que a Horda iniciou o seu ataque. Não demorou muito até que a aliança de Lordarian chegasse ao campo de batalha. Turalyon era extremamente inteligente e sabia que se criasse uma formação com os elfos de tal forma, ele conseguiria acabar com a batalha. A Lyria sabia que se esse fosse o caso, ela então poderia voltar a Quel'Thalas com sua irmã. No decorrer da batalha, a aliança conteve as forças dos orcs na linha de frente. Enquanto isso, a Lyria notou que sua irmã precisava de ajuda e ao se esgueirar pela mata, um grupo de trolls surgiu das árvores à volta. Mas a Lyria conhecia muito bem aquelas florestas e começou a correr daquelas bestas. Mas isso não seria o bastante, cada vez mais eles se aproximavam, mais e mais, a um palmo de seus cabelos, e antes que a pudessem agarrar, os trolls subitamente caíram mortos no chão. As bestas foram mortas por nada mais, nada menos que Sylvanas e suas tropas. Após o ocorrido, Lyra pegou uma das cabeças dos Trolls e levou consigo para o Conselho dos High Elves para mostrar o perigo que o mundo se encontrava e que se eles não fizessem nada, suas irmãs e todo o reino cairia. A princípio, o Conselho rejeitou suas preces, mas assim que a cabeça do Troll fora jogada em frente aos seus pés, eles entenderam que esses tais orcs não estavam sozinhos e algo muito pior estava por vir.
O rei elfo Anastarian Sunstrider ficou enfurecido por estarem lidando com o que um dia quase foi a causa do desaparecimento de sua espécie. Então ordenou o envio de toda a força élfica para ajudar a aliança. Foi então que pôs Sylvanas a comando de todas essas forças. Sylvanas, por sua vez, ao ver o combate, decidiu criar dois lados na batalha, e no meio a horda foi esmagada. Mas nem isso impediu o avanço dos orcs descontrolados. Foi então que esses por uma vez liberaram os ogros Magi e suas criaturas. Até mesmo quimeras que cuspiam fogo dos céus haviam surgido, e isso não era nada bom para a aliança. Sabendo da vantagem, mesmo com parte de suas tropas destruídas no início da batalha, os orcs marcharam então diretamente para Lordaeron. Turalyon sabia que esse seria o início do fim e ordenou para que suas tropas voltassem e recuassem até sua terra natal. Sylvanas sabia que suas terras eram protegidas pela magia e pela fonte do sol, então nesse ponto não seria sábio para seu povo ser massacrado apenas para ajudar outra raça. A Horda estava prestes a conseguir a destruição no cerco de Lordaeron, se não fosse por um membro infame dentro dela, Gul'dan. Gul'dan não queria saber da Horda, e sim de si mesmo em poder. Ele descobriu que havia um poder incrível nos oceanos de Azeroth, e ele por sua vez abandonou o cerco a Lordaeron, justamente com parte das tropas dos orcs, o que deixou Ogwyn Doomhammer furioso, e ele então teve que enviar o resto das tropas à caça de Gul'dan pela traição. Sabendo disso, então, Sylvanas e suas irmãs não deram as costas para a aliança, e sim resolveram atacar os orcs nesse momento de fraqueza, pois ali, se eles fossem derrotados, nem sequer chegariam perto de Quel'Thalas. A situação rapidamente tomou outro rumo, e Doomhammer foi obrigado a recuar com um avanço esmagador da aliança renovada. Tamanha fora a força e ferocidade da aliança que os orcs tiveram que recuar até as montanhas da Rocha Negra. Pouco se sabe realmente sobre as batalhas que foram travadas nesse período. Muitos dizem que algumas atrocidades foram cometidas pela própria aliança. Sylvanas havia perdido inúmeros membros de seu exército durante a perseguição às tropas dos orcs, até mesmo um membro de sua própria família, seu irmão caçula, Lyra. A Lyra ficou desconcertada com a morte de seu irmão e ao ver a brutalidade dos orcs. Então ela prometeu a si mesma que aniquilaria todos os orcs que visse pela frente, não importasse qual, como e quando. Sylvanas agora tinha outro trabalho: limpar suas florestas de pequenos focos de orcs remanescentes. E devido à formidável aliança aos humanos, ela permitiu então que um deles se juntasse às suas tropas. Nathanos Merys foi o primeiro e único humano a se tornar um sentinela. Seu povo não reagiu muito bem ao inesperado voto de confiança, mas alguns dizem que havia algo além de respeito e algo muito além das habilidades desse humano. Algo talvez muito mais íntimo. E é isso aí, pessoal. Por hoje é isso. Se vocês gostaram,